Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Parto Seguro Cast. E hoje, o nosso episódio, ele vai falar de um tema super importante, um tema novo, pouco conhecido. E como sempre, nós aqui do Parto Seguro queremos trazer informação a essas famílias que nos acompanham. O episódio de hoje é sobre consulta pediátrica pré-natal. E, para isso, nós temos uma convidada super especial, a nossa médica pediatra, a doutora Sueli Margarete Pereira de Castro Ataide. Ela é pediatra neonatologista, preceptora da residência médica de pediatria e neonatologia do Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão e instrutora do curso de reanimação neonatal da Sociedade Brasileira de Pediatria. Seja bem-vinda, Sueli. Obrigada, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Eu me sinto em casa, que aqui os filhos de todo mundo já passou aqui comigo. Já mesmo. Estou me sentindo bem à vontade. Sou a dona. E parabenizar vocês pela iniciativa de trazer o pediatra, né, para o momento, unir com a obstetrícia, para o parto, para o nascimento. Esse assunto realmente é um assunto um pouco esquecido, então muito obrigada pelo convite. É isso mesmo, assim, a consulta pediátrica é algo que é pouco falado. Sim. E quando nós abordamos essas mulheres no nosso consultório, que a gente fala da consulta, a primeira coisa que a gente precisa é falar da importância para ela. Porque quando a gente fala do processo de gestar, parir e puerpério, o pediatra, ele está em todas as fases, não é? E muitas mulheres acham que ele vai ficar ali só na hora do nascimento e no pós-parto. No momento da consulta, tem aquele momento que a gente aborda essa mulher, explica que a importância dessa consulta e que realmente é um item necessário do enxoval, não é? É impressionante, porque assim, a gente costuma dizer também, Sueli, que nós somos, porque assim, a mulher, quando ela é engravida, ela vem pra gente, nós somos a médica de dois, né? Sim. É a mulher e o feto, o bebê. Sim. Mas muita gente não se preocupa com isso, que a partir do momento do desligamento do cordão, esse neném já vai passar para outra jurisdição, já vai ser do pediatra. Então, assim, outra gestão. A gente precisa ter esse elo Sim. entre a obstetrícia e a pediatria, porque isso precisa ser construído, inclusive, com o bebê na barriga. Que a maioria das vezes a gente começa a construção fora, já Sim. depois do nascimento do bebê. E hoje essa pergunta vai para você. É o que a gente explica no consultório, assim, de uma forma bem simples, e eu acho ninguém melhor do que você para dizer qual a importância da consulta pediátrica pré-natal. Bem, a consulta pediátrica pré-natal, já existe evidência científica, embora seja uma desconhecida, do benefício dela, né, para o bebê. Hoje a gente tem uma tríade de redução de morbimortalidade de recém-nascidos, né, de neonatos, e uma delas está a consulta pediátrica pré-natal, as boas práticas, que a gente vai falar em algum momento delas aí, ao nascimento, e a primeira consulta do bebê ainda na primeira semana de vida. Então, essa consulta está cientificamente comprovada. Ela beneficia a família, beneficia consequentemente o neonato. Além disso, estabelecimento de vínculo com o pediatra, né? Independente de ser o pediatra que vai estar na sua sala de parto, mas é alguém de sua confiança para quem você pode fazer um questionamento, perguntar, tirar dúvidas, e é para quem você vai provavelmente levar seu bebê, né? Depois do nascimento, caso não faça a sala de parto. Ansiedade, principalmente pais de primeira viagem. Nossa, a gente não sabe nada quando a gente... Ansiosos, pais que têm sede de esclarecimentos, né? E as dúvidas. Muitas vezes tem famílias que chegam assim... Bem, vocês têm alguma queixa específica? Não, a gente quer saber tudo que possa ajudar a gente. Então, a sede do conhecimento. Essa consulta, ela é uma consulta informativa, né? Uma conversa com explicações, mas é basicamente para isso, para a gente estabelecer vínculo, tirar aquelas angústias, tentar minimizar a ansiedade
e esclarecer dúvidas. Eu percebo que, eu acho que uma experiência que eu tenho, que todas nós obstetras com certeza temos, é que quando a família não tem esse pediatra, que ela tem esse vínculo, que já tem para quem correr, né? Nas primeiras semanas, principalmente de vida, eles recorrem muito a nós. Exatamente. Né? Então a gente fala Sim. muito assim, olha, a partir daqui, já, como você falou, já é outra jurisdição, já é com o pediatra. Então, quando a família já tem esse alguém, acho que é bem diferente, né? É porque a gente acaba pegando essa amizade com as pacientes, e antigamente eu nem falava isso, mas depois de um tempo eu comecei a perceber exatamente isso que estava acontecendo, que depois que o bebê nasce, nós somos obstetras e pediatras, porque a gente começa a fazer uma série de orientações que não faz parte da nossa especialidade. Aí eu já incluí essa conversa com a minha paciente já no pós-parto. Na hora que eu vou dar alta para ela, eu já digo, olha, aproveita todas as suas dúvidas que você tiver relacionadas ao bebê, a partir de agora, são com a pediatra da sua escolha, da sua confiança, porque é com ela que você vai ficar num acompanhamento do seu filho bastante tempo. Até porque a medicina é tão dinâmica, né? Às vezes, quando eu vou conversar com elas, eu digo, não, mas doutora, como foi que você cuidou das suas filhas? Não é bem assim. Tudo muda. A medicina, cada dia, os benefícios, a medicina baseada em evidências, então ninguém melhor do que o pediatra para justamente orientar, não é? Não é porque seu pai, sua avó criou daquela forma que você tá aí bem saudável. Sim. Mas hoje a gente trabalha com recomendações que minimizam essa morbimortalidade, minimizam o risco de doenças futuras. Com certeza. Não é isso? E é uma coisa que elas escutam muito, né? Da mãe, da avó, da sogra. Mas eu fiz assim. Mas meus filhos estão todos criados, eu fiz desse jeito. Então isso é importante, né? Porque realmente muda, as evidências mudam. As recomendações mudam. A gente fala assim que passados 7 anos, quem tem um filho com uma distância de 7 anos vai ser pai e mãe de primeira viagem de novo, porque geralmente é o período cíclico, né, de mudanças das recomendações, então é totalmente dinâmico. A pediatria é totalmente Por dinâmica. isso, até quem já teve filhos não deve banalizar a consulta pediátrica pré-natal. Porque realmente são muitas informações novas, não é? E tem uma segunda pergunta, né, Marina? Que a gente elencou várias dúvidas que realmente é aquilo que a gente recebe no nosso consultório, que as pacientes realmente fazem, e nós elencamos algumas dúvidas que a gente trouxe para vocês. E uma delas é qual é o melhor momento para a gente estar encaminhando essa paciente, né? Já mais para o 3º trimestre, já mais pertinho mesmo do parto. Qual o momento ideal, assim, que tu achas que é melhor? Bem, aí depende, né? A gente divide basicamente em baixo risco e alto risco. No baixo risco, o ideal é mandar no 3º trimestre mesmo, né? Para que a gente possa passar as orientações e o casal, a família já se preparar naquele momento final para receber seu bebê. Mas na gestação de alto risco, né, para pediatria, o que é o alto risco? É tudo que possa aumentar a chance de nós precisarmos reanimar aquele bebê. Essa é uma gestação de alto risco para nós. Tem os fatores antinatais e os fatores perinatais, né? Então, nessa consulta de alto risco, nessa gestação de alto risco, o ideal é que essa consulta seja a partir de 24 semanas. Por que, Sueli? Bem, pelo risco de um parto prematuro, né? Aumenta a chance de um risco de uma intercorrência, da necessidade desse parto acontecer antes. Então, a partir de 24 semanas, alto risco, até no máximo 34 semanas, as gestantes de alto risco, e baixo risco no 3º trimestre mesmo. Isso aí. Existem algumas intervenções, algumas orientações que nós também, como obstetras, precisamos do auxílio do pediatra. Às vezes, alguma malformação que necessite de alguma cirurgia, que precise referenciar para algum especialista em específico, e querendo ou não, o pediatra é nosso aliado ali mesmo no momento da consulta de pré-natal, para que nós possamos unir as informações para que aquele desfecho seja favorável. Exatamente. Né? O melhor desfecho que possa acontecer, né? A equipe inteira tem que estar para o melhor desfecho que possa acontecer para o bebê. É isso mesmo. Até porque a gente sabe que, principalmente se tratando de um parto normal,
a gente não sabe exatamente como é que vai ser, se vai evoluir para cesárea, se vai ser normal. Às vezes o bebê tem uma cardiopatia que foi evidenciada ali no eco fetal que a gente pediu na 26ª semana, a mãe está se preparando para um parto normal, e ela não sabe se essa cardiopatia ela pode fazer o bebê, porque elas pensam assim, né? Será que o bebê pode ter esforço de parto normal? Ou é mais confortável para o bebê fazer uma cesariana? E isso na cabeça dela vai mudar tudo. Sim. E às vezes, por mais que a gente explique, por mais que a gente converse, nós somos as médicas dela, não somos as médicas do bebê dela. Então eu acabo orientando elas e disse, olha, o que vai acontecer é isso aqui, mas o ideal é que você vá conversar com uma pediatra, faça sua consulta pré-natal pediátrico, porque a pediatra vai te orientar relacionado o que o bebê pode sofrer, o que o bebê pode passar, se vai precisar tipo alguma intervenção no pós-parto, se vai ser preciso chamar um cardiologista pediátrico para fazer uma avaliação no seu bebê, uma programação, né? Fazer uma possível programação de alguma coisa. Então, assim, ela é a profissional que é mais capacitada para te dizer o que exatamente pode acontecer nesse pós-parto imediato. E aí eu sempre mando ela para fazer uma consulta pré-natal pediátrico. Algumas entendem a importância e vão. Outras acabam não. Mas por quê? Ela vai só me dizer se pode, se não pode? Não, e acabam postergando uma coisa que é extremamente importante para elas. Informação. Informação é extremamente importante. Faz toda a diferença. E aproveitando que a gente já está falando sobre isso, me fala um pouquinho como é que é essa consulta, Sueli. Essa é uma consulta dinâmica? Tu usa alguma coisa para explicar? O que tu faz nessa consulta quando essas mulheres chegam para ti? Às vezes até, como tu falou, sem dúvidas, sem queixas, só querendo aprender. O que é que tu costuma... Como funciona essa dinâmica dentro da consulta pré-natal? Bem, a consulta pediátrica pré-natal, ela é uma consulta informativa, sim, né? Aqui em cima estão alguns materiais que a gente acaba usando na consulta, né? Eu trouxe aqui para mostrar, para ter uma ideia do quanto de informação a gente tenta passar. Bem, muita gente pensa, meu Deus, mas um pediatra vai fazer uma consulta sem um bebê? Pois é, não tem um bebê para a gente examinar. A gente tem uma história para colher, né? A gente tem que entender como é que está aquele pré-natal, como é que funciona aquela família, né? Há casos e casos particulares. Se existe alguma situação específica com o bebê ou com a mãe. E após, a gente precisa saber que tipo de mama é essa que vai amamentar o bebê, o que essa família tem de rede de apoio, quem vai ajudar essa família no nascimento, né? E para isso, para o cuidado do bebê, para a amamentação, para os cuidados de higiene, né? A gente tem aqui a genitália. Já peguei até a vagina, né? Oh, meu Deus. A gente tem a genitália aí. Porque a gente ensina se é menino, se é menina, né? Existe um pavor, às vezes, de menina, como higieniza, como não higieniza. Aqui a capacidade gástrica do bebê ao longo dos dias. Muito. Porque elas chegam angustiadas, vai mamar, vai sair só um colostrinho, geralmente tá saindo só uma besteirinha. Então, a gente precisa da informação para entender que sai só uma besteirinha, porque precisa sair só uma besteirinha, não tem capacidade para sair um volume grande de leite nos primeiros dias, né? E aí a gente fala de bicos, a gente fala do que a gente contraindica ou não recomenda, né, na amamentação. A gente fala do que a mãe pode recorrer em caso de intercorrência na amamentação, mamas machucadas, o que ela precisa ter de material ali para uma situação mais rápida, né? A gente tenta esclarecer como funciona a fisiologia do bebê após o nascimento, como é que funciona psicologicamente esse choro, esse estresse. Nem todo choro é fome, né? Porque tudo existe uma culpa, uma sobrecarga na mulher que tá com fome, botar no peito. Na verdade, todo mundo fala isso. Né? Tudo isso é fome, tudo é peito. Um consenso, gente. O bebê chora, tá com fome. Teu leite é fraco, não consegue, você não vai dar conta. E é muito difícil, é uma sobrecarga na mulher, na mãe, na puérpera, assim. E ela acredita que sim, porque ela bota no peito e sabe, bebê acalma. Então é fome mesmo. E aí a gente tenta fazer ela chegar nesse momento, né? Eles, a família como um todo, esclarecidos, né? É diferente aquele choro que a gente
abre uma chaves ali e elenca quais as possibilidades. Muitas vezes nem eu, como pediatra, vou saber, mas eles, com a informação, ao longo dos dias vão entendendo, opa, não é fome, mamou bem, vamos ver a fralda, fez cocô, não, isso aqui é esterogestação, é o processo do bebê fora da barriga. Então, não é mil maravilhas, porque nem um bebê está se conhecendo, né? A família está conhecendo, são estranhos se reconhecendo. Mas com a informação, eles vão criando estratégias, eles ganham, é uma família que ganha autonomia, né? Então, na prática, a gente tenta usar esses materiais para ir mostrando que tipo de seio é esse, né? Às vezes a mãe me mostra assim, Sueli, eu tenho esse seio aqui, não vou conseguir amamentar. Opa, não, vai conseguir sim, porque não é o mamilo que importa, é a auréola. Então, algumas coisas a gente vai conseguindo esclarecer, algumas estratégias são necessárias, a gente já traça, já deixa traçado previamente. Então, alinhar isso nessa consulta, né? Ela precisa ser uma consulta dinâmica por isso. A gente tem que mostrar para a família, trazer uma realidade que ainda não existe, que vai acontecer para o momento da consulta. Senão fica uma coisa muito perdida, muita informação, mas a gente fica sem conseguir mostrar na prática mais ou menos como vai ser. Então, é uma consulta dinâmica, é movimentada. Eu acho que até tu fala um pouquinho sobre ensinar elas nesse processo da amamentação, né? Sim. Porque eu costumo brincar que a amamentação, gente, antes de eu ser mãe, eu achava que a amamentação era por instinto. A criança nasceu, já tá isso, ali, né? no sentindo o cheirinho do leite e tal. Eu achava isso, juro pra você. Sim. Só que aí depois que eu fui mãe, primeiro que uma coisa engraçada, o peito da gente fica público, né? Eu esqueci. Nossa, todo mundo já viu. Eu tava lá nos primeiros momentos pós-parto, aí lá vinha Ai, meu Deus, ela não tá saindo leite. Tipo assim, e é importante a gente conhecer, a gente saber. Tipo assim, quando vem unha, massa, que sai uma gota. E se eu não tenho essa informação, que aquilo é assim mesmo, que a bojadura, que é a descida do leite, pode demorar. E se eu não tenho essa informação, eu vou ficar desesperada. Exatamente. Não tá saindo nada. Não, e desesperada, com isso, do jeito que tu falaste, eu achava que era natural, que era instintivo. Tu também achava, não achava? Achava assim. Eu até achava que era difícil, mas não achava que era tão difícil assim, né? Mas acho que cada um mesmo é de um jeito. E assim, a puérpera, o pai também, tem a família ali, todo mundo. E quando a família passa por essa orientação, né? Então, eu já consultei com a minha pediatra, eu já tô orientada, eu sei como é que vai ser, então dá aquela blindada também, né? Essa parte, mas é porque tá com fome, é porque tá com... A informação protege, né? A família, Isso. né? Essa consulta, eu falo para essas mulheres que ela tem que ser feita não só pela gestante, mas por ela, pelo companheiro e principalmente pelaquela rede de apoio. Quem vai ajudar ela? É a mãe, é a sogra. Então, essas pessoas, elas têm que estar presentes na consulta, porque é uma informação que vai ser desmistificada não só para aquela mulher que está ali aprendendo pela primeira vez, mas da forma com que a mãe dela criou ela, que vai estar ali ajudando e vai estar impondo alguma coisa que foi feito no passado, querendo que a filha utilize, né? E a rede de apoio é importante estar também na consulta, se informar, é muito importante. Isso. Então, esse dinamismo é importante. A gente imagina como essa consulta ela é importante e ver o que realmente, imaginar o que tu vai abordar nessa consulta. Eu queria que tu elencasse aqui pra gente os principais temas, o que é que realmente tu percebe ao longo do dia a dia do consultório, as dificuldades dessas mulheres e qual é realmente os principais temas que vocês elencam para essas mulheres durante essa consulta? O que é abordado? Sim. Bem, nessa consulta a gente segue um roteirinho, né? A gente tenta seguir um roteiro para não se perder e para orientar a família. É um roteiro, inclusive, que a gente entrega para a família para ler com mais calma, ler várias vezes, né? E a gente faz criando assim ao longo do tempo, desenvolvendo. Pela demanda que foi surgindo nas famílias, a gente tentou criar um roteirinho, né? Acredito que cada pediatra tem o seu roteiro, mas basicamente tem que incluir isso, né? Dúvidas mais comuns. As dúvidas mais comuns. Primeiro, o momento exato do parto, né? Que são as boas práticas ao nascimento. A gente precisa falar das 3 boas práticas, que sempre que possível,
precisa ser realizada, deve ser realizada, né? O clampeamento tardio, o contato pele a pele, o aleitamento ou contato com o seio na primeira hora de vida. A gente precisa falar sobre o que é mamar na espécie humana. A gente fala disso na consulta, porque às vezes tem mãe que está dando de mamar com 2 anos e é muito condenada, é muito criticada. Esse menino não se beneficia mais desse peito, não tem mais nada. E não, tem. Até 2 anos é a recomendação de amamentação, independente da escolha que às vezes a mãe faz da sua amamentação, ou às vezes da escolha que a vida joga ela, né? Muitas vezes a mãe não consegue o aleitamento porque a vida sai para trabalhar, a gente sabe que isso acontece. Mas a gente precisa falar sobre o que é mamar na espécie humana, né? Sobre as recomendações do Ministério, da Sociedade Brasileira de Pediatria em relação ao aleitamento. A gente fala também sobre o processo de esterogestação, que é o processo fora da barriga nos 3 primeiros meses, né? Como se o bebê demora a entender que saiu da barriga, do útero, né? A gente diz assim para a mãe, o bebê passa 3 meses para entender que saiu do útero. Então, a gente tenta imitar esse ambiente uterino fora da barriga. Esse processo estressa o bebê. Esse processo é o principal motivo pelo qual o bebê vai chorar. E vai alinhando, passando estratégias para que a família possa seguir, possa tentar no seu puerpério aí, né? Caramba, da melhor maneira, nos né? 3 primeiros meses. Vamos tentar. Pelo menos a informação está aqui. A gente fala também das alterações intestinais, que são motivo, assim, de muita dúvida. Sueli gases, cólica, disquesia, meu bebê se espreme para fazer cocô, não tem nada errado, não precisa ir para avaliar, Então, a gente esclarece previamente o que pode ser normal, o que o bebê pode vivenciar em relação às alterações intestinais. A gente fala dos testes de triagem, né, que são 5 testes, quais são os profissionais, qual é o tempo, entregamos as solicitações. A gente fala também da vacinação. Da hora que o bebê nasce até os 2 meses, existe 2 vacinas que a gente precisa fazer, então essa família tem que vacinar o quanto antes, se não na maternidade, nas 2 primeiras semanas, no máximo. E da farmacinha, né? Basicamente, da farmacinha do bebê, o que elas precisam realmente ter em casa, porque pode, numa emergência, nos primeiros dias, precisar. A linha, em relação tenta preparar, mas basicamente são esses o roteiro do que elas precisam em relação ao bebê, né? Um ou outro, cada situação especial de uma família ou outra, a gente alinha algumas coisas diferentes. Tem bebês que tem famílias que têm alteração no pré-natal, que existe uma síndrome genética, uma malformação, uma situação de infecção. Existem as mães que têm doenças crônicas, que fazem uso de medicações, que a gente precisa alinhar o que pode, amamentando o que não pode. Então, existem situações especiais que a gente vai alinhando pontualmente. Mas, em geral, esse é o conteúdo que a gente tenta passar. O que pode ter de intercorrência no aleitamento, né? O que elas podem estar aí com alerta ligado para o pós-parto. Basicamente é esse o roteirinho que a gente segue, né? Tentando aí abarcar e dar um momento para a família na consulta de demanda de dúvidas também, né? Ao final dessa explicação, às vezes tem mãe que vem com um caderno. De dúvida de mesmo. Dúvida. Tá certo. E a gente vai tentar esclarecer. E além das suas dúvidas, né? O que mais que a família tem que levar, né? Além do caderninho lá com todas as anotações, o que é importante que não falte no dia da consulta? Bem, então, aquela família vai para a consulta pediátrica pré-natal, ela tem que levar todo o pré-natal dela, né? O cartão pré-natal, o cartão de vacinação da gestante, todos os ultrassons, né? Então, aquele bebê que eu não vou examinar, na verdade, eu acabo que vou através dos exames que ele tem dentro do útero, né? Exato. Então, ultrassom, se tiver eco fetal, tem que levar. Já fiz várias consultas de bebês com síndrome genética, que a família já leva os exames, tudo certinho explicado. Olha, a Sueli tem uma eco fetal, que tem uma alteração, eu queria que tu conversasse com a gente, quais são as possibilidades, vai para UTI, não vai para UTI, com quanto tempo a gente vai ter que chamar o cardiologista. Então, a gente, né, tudo de exame
essa família, do pré-natal, essa família tem que levar para consulta, não pode chegar de mão vazia. Mas geralmente elas são bem orientadas. Vão com a pastinha. Mas chega com tudo com lá. Com tudo. Geralmente, eu acho que nessa consulta elas vão para desabafar também, né? Porque, por exemplo, a gente recebe muita queixa, às vezes, bebê 1 semana, tá chorando, doutora. Aí a família já disse que é cólica. E aí, às vezes, tem que ver, acho que foi contigo, Sueli, que eu aprendi isso. No comecinho, não é cólica. O bebê não tem cólica na primeira semana, porque chora porque nasceu, chora porque tá frio, chora porque tá quente, chora porque... Então, tem N motivos. Então, elas acham que ou é fome ou é cólica. Sim. Tô vendo que tem um bebezinho aqui em cima da mesa, né? O que tu faz assim nesse bebezinho? Tu ensina elas alguma coisa daquela parte de higiene do coto umbilical? Porque elas perguntam muito sobre isso. Esse bebê aqui, a gente usa, primeiro, a gente mostra as posições de pega, né? Não sei se talvez a gente fale disso aqui, né? No final, em algum momento. A gente mostra a importância da língua do bebê, né? A linguinha do bebê é muito importante no processo de amamentação. Inclusive, existe um teste, que é o teste da linguinha. Né? É um binômio, a amamentação. Depende do bebê, depende da mãe. Tem vários fatores de um e de outro, então a gente usa para isso. Falamos do coto umbilical, tanto em relação a cuidado, quanto em relação a clampeamento, né? Que a família fica desesperada, porque tem aquele coto, tem um clampe atravessado que vai para casa, aperta, não aperta, bota para dentro. Falamos do cuidado com as genitais, né? Que a gente mostra, apresenta a vagina em formato grande, apresenta esse pênis com aquela famosa fimose. Tem a história da fimosezinha lá. Tem. E tu ensina esse negócio que fimose. Porque o povo quer tirar, quer forçar, abrir, a fimose. Logo que nasce, não tem que abrir, tem que limpar esse negócio. Tudo isso a gente desmistifica para poder chegarem preparados para esse momento. Então, no bebê, a gente vai mostrando exatamente isso. A pega, a língua. Faz basicamente um mini curso, né, de sobrevivência, né, inicial com o bebê. Porque são coisas que a gente olha assim, meu Deus, o que eu vou fazer com esse bebê? Tô falando do negócio do coto umbilical, eu me lembrei da minha situação. Assim, nós como médicas, quando a gente tá do outro lado, já vivendo o puerpério, Marina recentemente tá vivendo isso na vida dela. Eu digo que minha primeira semana de pós-parto, eu disse, acabei de perder meu serrinho, vou jogar fora. Mas não sou mais a gente parece assim que a gente vira outra pessoa. Agora você imagina, e nós conhecemos. Sim. Nós estudamos, nós sabemos todo o passo a passo. Ainda assim, quando é a nossa vez, surgem dúvidas, a gente precisa de ajuda, a gente precisa de apoio. Eu lembrei contando da minha situação do coto umbilical, a gente sabe que tem um tempo para cair e tal, e aí eu com todo cuidado, com aquele não pode infeccionar esse coto, não, vamos lá, vamos limpar. Quando o bebê chegou em casa, 48 horas pós-parto, eu fui dar o primeiro banho em casa, que eu procurei. Cadê? Porque a gente procura o clamp, né? Cadê o clamp do menino? Meu Deus, arrancaram o umbigo do meu filho. Lá vem a cadelinha com o clamp na mão. A minha cadelinha com o filho. Tá aqui, mamãe. Mas caiu espontaneamente, não viu, mas assim, imagina o meu desespero. Sim. E eu conhecendo tudo, sabendo que o clamp tinha caído com 48 horas. Mas pronto, arrancaram o umbigo do meu filho. Mas, tipo assim, são coisas que se a gente sabe... Sim. Tempo certo. Se a gente não sabe, a gente se desespera. Se a gente sabendo, a gente se desespera. Imagine a gente quando a gente não sabe o que vai acontecer, o que pode acontecer. Sim. Antigamente aquelas mães faziam tinha umbigueira, não sei se você lembra. Abafada, na época tinha umbigueira que não podia expor. No nosso tempo, hoje nós somos o tempo da umbigueira, com certeza. Com certeza. Eu acho que eu devo ter usado. Eu acho que eu devo ter usado isso. Não, nós usamos essa umbigueira. Quando eu era pequena, os meus primos tudinho tinham umbigueira. Tinha B, tinha rosa. Eu me lembro dos meus priminhos pequenininhos usando umbigueira. E aí hoje a gente não pode, tem que ser com a fralda, tem que expor. Então, todas essas são orientações que são muito legais de se passar. Até a questão também do reflexo, né? Tem um reflexo do bebê que ele vira. Nossa, ele tá virando. Não, porque o reflexo, quando bochecha, ele vira. Então, a mãe tem que conhecer essas coisas, saber que realmente isso é importante. E depois do nascimento, Su, qual é a periodicidade? Assim, ela vai nesse momento, nesse primeiro, é só um único momento, né? Que ela vai e te orienta, como é que é isso aí?
Geralmente, Durante a gravidez. Sim, uma consulta pediátrica pré-natal é o suficiente. Mas a gente deixa o canal criado, né? Para aquela família. Já tive pacientes que retornaram porque apresentou alguma alteração, me mandou mensagem, Sueli, eu estou desesperada, eu preciso voltar contigo, vamos conversar sobre essa alteração aqui, o que isso interfere, retornou. E eu já tive famílias que já foram várias vezes, porque eram de risco, né? Era um bebê com síndrome, então foi no primeiro momento para a gente conversar só sobre as alterações, depois num outro momento, depois que tiver alta, que for para casa, em 2 momentos. Então, mas em geral, a recomendação é uma consulta, uma vez só, uma consulta pediátrica pré-natal. Nasceu, é assistência ao nascimento, maternidade, intercorrências ou não, tudo bem. Vai de alta na primeira semana de vida, deve estar consultando. Ao final da primeira semana é o que a gente indica para consultar, né? Daí para frente, a gente vai alinhar de acordo com as intercorrências. Tem família que precisa, é prematuro, volta para pesar de 3 em 3 dias, semanalmente. Não, tá indo tudo ótimo, volta só com 15 dias. A gente alinha individualmente, mas inicialmente, na primeira semana após alta, tem que estar consultando. Tem muita mãe que eu acho que ela não procura ajuda porque ela acha que esse médico, esse médico não vai receber, ele não vai estar lá no hospital, não vai ser ele que vai estar lá, então para que eu vou fazer isso? Mas eu acho que o mais importante, além daquele momento ali do nascimento, que provavelmente já tem na maternidade um profissional neonatologista capacitado para receber aquele bebê, mas esse primeiro encontro em casa, que a mãe pode fazer no consultório, que a mãe pode fazer levando o seu bebê para consultar, que é interessante que seja com essa pessoa que ela já tem confiança, que ela já pode... Que tem um canal criado. Tem um canal criado, que ela já pode fazer as dúvidas, perguntar o que ela precisar. Porque assim, por mais que às vezes eu tenho certeza que elas te perguntam tudo no consultório, mas depois que nasce, as dúvidas estão fresquinhas novamente e vai acontecendo, parece que esqueceu tudo de novo e a gente vai aprendendo sempre. É engraçado que quando a gente vai fazer também a consulta delas pós-parto, elas vêm com várias perguntas pra gente, né? Dos cuidados do bebê. Sim. E elas sentam, doutora, e o bebê assim, mamãe, aí a gente deixa ela expor aquela angústia dela e desabafa e tudo, a gente acolhe, explica que nós como médicas passamos por todas essas mudanças no nosso corpo, mudanças hormonais, sentimentais, porque a gente fica ali tão à flor da pele, quer dizer, situações que a gente sabe que, como o cordão do teu bebê caiu, que é algo natural, mas aquilo ali gerou uma sensação de desespero naquele momento. Por quê? Porque a gente sabe ali que naquela fase do puerpério, os nossos sentimentos, né? Claro. Tudo tem uma facilidade de deixar aquela mulher mais abalada. Então, esse acolhimento de quem quer que seja ali, do médico obstetra, do médico pediatra, de quem possa estar acolhendo, orientando aquela mulher, é um diferencial muito grande. Sim. Não é? É por isso que na nossa carteira que a gente tem uma carteira muito legal, viu, meninas? Para nosso pré-natal, quem quiser fazer uma consulta pré-natal com a gente vai dar para vocês uma carteira. Essa carteirinha nossa é cheia, rica em informação. Ela é muito informativa. É mesmo. Porque, tipo assim, eu sentia falta disso. Sabe? Existem vários testes, mas que testes? Para que são? Para que servem? Tem que fazer um eco fetal, mas para quê? Por quê? Já tem a morfológica? Para que serve? Então, a gente acabou colhendo várias informações, inclusive com profissionais, cada um escreveu lá um pouquinho, botou a importância de cada coisa, fizemos um compilado de alguns testes, para fazer, porque assim, para aquelas mães que ficam realmente sem informação nenhuma, elas terem, pelo menos, algo com que contar. Elas têm alguma informação segura, porque hoje a gente vai procurar informação, a gente tem o Dr. Google que está informando muita coisa. O que deve desespera as famílias. Às vezes desespera. Às vezes pois chega, meu Deus, aconteceu isso, vai procurar no Google, então é bom que a gente tenha uma informação. A boa informação. A boa informação precisa, passada por profissionais capacitados que acreditam, que utilizam aquilo ali e orientam ela da forma correta. Sim, com certeza. Isso que a Auri falou é muito... Depois que a gente passa, que a gente sente na pele, aí a gente se identifica ainda mais com as nossas pacientes, né?
eu falei que a minha gestação, acho que até no primeiro episódio lá, que a gente falou das expectativas, então, né? busca lá, gente, o primeiro episódio. Que a episódio. doutora Marina participou, ela ainda estava gestante. Outra pessoa tá muito hoje, legal gente. esse episódio. Volta assim, lá pra dar uma olhadinha. E lembrando, né, aproveitando a deixa, pra lembrar vocês de seguirem a gente aí, apertar como é que é o sininho, Aperta né, gente? o sininho, Curtir os nossos envia pra aquela amiga. vídeos. Se você conhece uma gestante que está fazendo um acompanhamento pré-natal, que ainda não foi fazer a sua consulta pré-natal pediátrica, já encaminha para ela, já mostra para ela a importância de fazer uma consulta pré-natal pediátrica, que é então, muito acompanhe importante o nosso canal, que tem muito vídeo legal, a gente também tá no Spotify, não deixem de acompanhar. Então, nesse primeiro episódio eu falei que a minha gestação foi um extra da residência, né? Porque quando a gente experimenta e o puerpério, então, é a mesma coisa, né? Então, foi isso que a Auri falou, a gente tenta orientar essa paciente de tudo isso, dessa sensibilidade que ela vai passar, né? Esse primeiro mês, né? Tudo fica à flor da pele, né? A gente tem medo de tudo, né? A gente fica muita sensibilidade, com muito medo, com a inexperiência. Então, assim, tudo que a gente conseguir sugar nessa primeira consulta e se preparar para não sofrer é excepcional, Marina, tipo assim, gente. isso é muita coisa pesada em cima da mulher. Eu vou te dizer que, assim, eu nunca fui... Isso é uma decisão de cada uma. Eu nunca fui, assim, fã eu quero... Porque tem mãe que quer amamentar até os 2 anos, quer ter aquela amamentação exclusiva. Não, que se frustra, que sofre quando o bebê não pega. E eu não era essa mulher. Sim. Eu não era. Até porque eu sabia que eu dizia desde a minha gravidez que eu ia trabalhar, eu só ia esperar esfriar um pouquinho, depois eu já ia começar a trabalhar. Eu dizia que com 30 dias eu já estaria trabalhando. Leva engano. Não foi assim que aconteceu. Assim. Mas eu dizia que eu ia fazer assim. Então eu disse, não, amamentação, se eu não conseguir amamentar, não sabia. Se eu não conseguir amamentar, tá de boa, tudo bem, tá tranquilo, não vou me preocupar não vou me preocupar com isso. E eu, que era esta mulher, que não queria, que não era preocupada com isso, ainda assim, quando eu tive dificuldade na minha amamentação, quando meu filho só mamou 2 meses, eu já fiquei assim, gente, ele não vai mamar, acabou, como assim, 2 meses só? Eu tava contando pra vocês aqui antes de começar, só dando o que a gente falou aqui nos bastidores, que a gente olhando essa colherzinha aqui, o copinho que ela orienta pra dar pro bebê não pegar bico e tal. Eu disse, gente, eu dei a mamadeira. Por que eu dei a mamadeira? Porque eu morria de medo de alguém afogar meu filho. Sim. E aí eu disse, não, porque eu preciso dormir. E se eu preciso dormir, eu não vou ter coragem de deixar alguém dando no copinho. Porque ou eu dava... ou ninguém dava, só eu podia dar. Se a mamadeira imita o bico, é mais difícil. Então, tipo assim, e a gente precisa acolher essas mulheres pra dizer pra elas que todas as situações tá tudo bem. Uma coisa é a recomendação, outra coisa é o que a família vai decidir sobre a sua maternagem. Exato. Então, isso é particular. Eu sempre falo, isso é particular. Você estava falando sobre ser, né, a experiência. Eu fiz a residência de pediatria, em seguida emendei com a residência de neonatologia e em seguida com a maternidade. Então, assim, foi a terceira sub. E foi fundamental. Então, eu já comecei a fazer consultório, trabalhar em consultório, atender famílias tendo passado pro outro lado, né? Eu tive assessoria de amamentação, eu tive enfermeiras que foram na minha casa cuidar de mim. Então, assim, claro que porque eu sabia que isso existia, né? As pessoas falam, Sueli deve ter sido um mar de rosas. Não foi não. Foi muito complicado para mim mesmo, com todo conhecimento, com tudo que eu sabia na prática, é outra coisa. Mas com a informação, com a rede de profissionais que a gente sabe que pode expor, com certeza foi uma vivência diferente, né? Melhor do que sem informação. Com certeza. Eu até falo existe uma Aurinete antes, uma obstetra antes, né? Da maternidade e depois da maternidade. A questão do acolhimento, da vivência, de entender o que aquela mulher está passando. Alguém que nunca passou pela maternidade não vai ter aquela mesma sinergia, sensibilidade, não é? E esse é um diferencial também, porque, querendo ou não, nós colocamos ali no lugar daquela mulher. Sim. E, além de tudo, vem o respeito. A gente orienta, mas também a gente respeita a decisão
daquela família. Daquela Isso é família. essencial. Esse é o essencial. Mas aqui, Sueli, eu queria pontuar contigo, porque aqui tem várias informações. Eu adorei o copinho. Lá em casa, o nosso copinho de shot também virou De o copinho de amamentação. Sim, sim. Então, acabaram-se todos os copos com o leite materno, que era sagrado, era tão precioso. Se caísse uma gotinha desse copo aqui, a lágrima escorria, porque quem ouro. tira o leite ouro, né? bota num copinho desse aqui pra dar, sabe a dificuldade. Principalmente E quando são duas. quando são duas e que tu olha aquela geladeira ali repleta de leite congelado, assim, Nessa é a época, a melhor... ostentação é ter uma mamadeira Sim. cheia de leite na geladeira, né? Isso Nossa, daí, na hora que eu abri a leite geladeira, materno. nossa, tem leite aqui dentro. Você que tira a legal. foto e diz assim, esse tudo aqui é meu. Mas, assim, eu queria ver contigo, assim, existem várias dúvidas, mas tem aquela dúvida master, que realmente é a amamentação, Sim. que é o maior temor da maioria das mulheres. E eu queria, assim, eu sei que no teu consultório tu embasa bastante o cuidado, as técnicas e tudo, mas o que tu poderia deixar aqui pra gente no podcast, pra essas mulheres que estão acompanhando a gente, o que poderia ser o diferencial para ela na questão do que poderia ajudar ela nessa técnica da amamentação? Sim. Qual a sua dica, que seria aquela dica que vale ouro? Essa com certeza é a maior temor, ansiedade, dúvida, é em relação ao aleitamento, que envolve muita coisa, já falei aqui, né, sobre o binômio aí, né, a mãe-bebê, existem intercorrências relacionadas à mãe, mama, formato, doença materna, alguma afecção materna, existe o bebê, língua, posição, torcicolo, congênito, enfim, postura no útero, abertura da boca, retrognatia, várias alterações relacionadas ao bebê, várias alterações relacionadas à mãe. Mas, basicamente, independente de qualquer alteração, essa amamentação, a priori, ela vai ter que acontecer. Ainda que com falhas, ainda que com ajustes, ela vai ter que inicialmente acontecer. Então, toda consulta a gente fala pelo menos disso. Não tem como sair 100%, né? Agora sei, 100%. Não, 100% vai traçando ao longo do tempo depois que o bebê nascer. Mas eu sempre falo o seguinte, 3 coisinhas para quem vai amamentar. 3 coisinhas. Primeiro, bebê não tem controle cervical. O bebê não controla a cabeça. Demora pelo menos uns 3 meses para ter controle da cabeça. Então, qualquer posição que você faça, seja a posição invertida, seja a posição tradicional, essa cabeça tem que estar apoiada. Se eu botar meu bebê em pé, essa cabeça tem que estar apoiada. Se a mãe no pós-parto imediato está lá deitada, foi cesariana, ou então foi parto vaginal, mas foi muito laborioso, ela está mega cansada, está deitada. A gente vai botar o bebê em cima dela, a gente vai segurar a cabeça. Então, o controle cervical não existe, esse bebê tem que estar com essa cabeça segura, apoiada, tá? Imagina a gente tonto e alguém empurrando algo na nossa boca, colocando um mamilo e o instinto quer fazer o bebê pegar, mas o bebê não consegue. Então, a gente tem que firmar essa cabeça, esse controle é a gente que vai fazer. Segunda coisa, eu falo sempre, tentem tomar água dobrando o pescoço de vocês, né, pro lado. Não dá para tomar água. Quando a gente toma água, a gente alinha o rosto e a barriga, sempre falo, tem que estar alinhadas. Então, esse bebê, independente da posição que vai ficar, o rosto e a barriga tem que estar na mesma direção. Então, se a posição tradicional, o rosto está voltado para cá, a barriga está encostando entre os seios da mãe. Se a posição é invertida, a cabeça e a barriga também estão alinhados. Se o bebê está deitado sobre a mãe, alinhado. Sempre rosto e barriga tem que estar alinhados do bebê, tá? Essa é a segunda dica. A terceira dica, independente de qual é o formato da mama. Isso aqui é um catálogo de mama. Independente do formato da mama. O mais importante não é o mamilo, é o bebê abocanhar a auréola, e assim a gente vai garantir melhor que ele vai fazer o vácuo e vai conseguir fazer a sucção do colostro, posteriormente do leite mais maduro, enfim. Então, essas seriam as 3 principais dicas. Abocanhar a auréola, controle da cabeça do bebê, esse bebê tem que estar seguro, rosto e barriguinhas alinhados, né? Então, independente das intercorrências que vão aparecer nos primeiros dias, são 3 dicas que sempre vão ajudar a fazer aquela pega,
né? Já vai ajudar ela. Já em vai, muita coisa. independente de qualquer alteração, que ao longo dos dias, depois que o bebê vai nascer, vai se resolvendo uma a uma. Mas esse bebê vai ter que mamar. Independente de qualquer coisa, ele vai ter que mamar, né? Então, seriam, assim, as dicas de ouro, né? Pra gente poder iniciar aquele processo ali no primeiro dia, né? Quando eu chegar em casa, eu vou tentar tomar água virada de lado. Eu acho que eu vou começar Tu aqui, acha que já. Tu acha que tu Eu vai vou ver. conseguir? Eu vou Barriga ver, pra frente, cabeça pro lado e porque, assim, engole. e não é nessa posição, né? É Deitada. deitado, virado, Mais difícil totalmente. ainda. É bem desconfortável. A gente não alinha, né? A gente não alinha o trato gastrointestinal, a traqueia está desviada, invertida, desviada, e o bebê tem que respirar e deglutir, então a gente tem que facilitar a vida do bebê, né? Facilita rosto alinhado com barriga. Eu sempre falo, rosto alinhado com barriga. É super interessante, né? Uma dificuldade que a gente também não se põe no lugar do bebê. Sim. Agora tu falou aí, eu fiquei imaginando realmente esse bebê. Mas assim, além de toda a técnica e tudo, o que eu falo muito para essas mulheres é: se tá amamentando, se tá doendo, se tá machucando, vamos buscar ajuda precocemente. Sim. Exato. Não é? E hoje a gente tem bancos de leites aqui magníficos. E assim, eu sou, a Marina sabe, eu sou uma propagadora do banco Sim. de leite, sabe? É um trabalho Eu assim, fui influenciada e foi exemplar. maravilhoso. Fantástico, As banco de leite. minhas, influencio as famílias que eu acompanho, as mulheres, porque assim, é um trabalho fantástico. Uma iniciativa excelente. Isso. E é o diferencial, porque lá eles têm uma técnica, um acolhimento, algo assim grandioso que a gente não consegue fazer isso Sim, no consultório. Sim. E toda mulher que eu percebo que tem essa dificuldade, que nas primeiras semanas tão com dificuldade, a mama tá querendo ferir e tudo, vai no banco de leite. É um serviço que é gratuito e que é assim, é a dica também que eu quero deixar para essas mulheres que estão acompanhando, que às vezes elas desconhecem esse serviço, acham, não é o serviço do SUS, eu tive num ambiente particular e tudo, será que eu posso ir? Conheçam, entendeu? Porque é um trabalho exemplar, assim. Sim. Lindo. Maravilhoso, assim, o acolhimento delas é maravilhoso, a experiência, Sim. né? Algumas daquelas mulheres, elas têm 30 anos de experiência Sim. naqueles bancos de leite. Então, assim, a gente chega perdido. Eu tive essa experiência de achar assim, meu Deus, a gente dá orientação para nossos pacientes, mas na hora H, Sim. a gente parece que tudo some da nossa cabeça e aí o negócio vai dando errado e não é tão instintivo assim como a gente Não pensa, é instintivo. né? Eu costumava dizer quando eu estava gestante que eu tinha mais medo da amamentação do que do parto. Sim. E realmente, Eu já né, ouvi várias vezes realmente isso. foi assim. Foi uma dificuldade. Né? E assim, e aí a Auri falou assim, Marina, vai lá no banco de leite. E foi uma experiência assim, super fantástico. engrandecedora. E resolveu meu problema. E hoje Catarina tá aí. E às vezes é só uma técnicazinha simples que elas sentem aí, amamente na minha frente. É basicamente isso. E é desde o jeito que a gente senta. Ela O mais te incrível é avalia. você, já tá sentada errado. Vamos sentar certo. Vamos pegar o bebê certo. Aí quando eu vi, eu disse, meu Deus, mas realmente eu não tava assim, né? Toda doída, as costas tudo. doendo, não Gente, a coluna dormia tava bem. destruída. É um know-how fantástico que é elas têm, perfeito. assim, muita experiência, né? Muita realidade. É grandioso, assim. Essa a questão da consulta pediátrica é uma coisa tão valorosa. Eu brinco muito com elas que eu falo assim, é a cereja do bolo, é aquilo que tem que ter no teu enxoval, é o investimento que você faz para o cuidado do teu bebê, para que você fique bem no puerpério, Com certeza. para que você possa alinhar a tua rede de apoio, evitar complicações, se programar para situações. Trabalhar expectativas da rede de apoio, Isso. com conhecimento, faz toda a diferença. É trabalhar isso, a maternagem é isso. Nós que somos obstetras, tu que é pediatra, vivenciou essas dificuldades no puerpério, na gestação, no parto, ensino puerpério, tudo, não é? E a consulta pediátrica, ela vem para ficar, e infelizmente muitas mulheres não são orientadas a buscar esse serviço, desconhecem e também não conhecem a importância, Sim. mesmo quando, vai na consulta pediátrica, mas se não informa essa mulher o que é que vai ser feito lá, a importância de tudo isso, como aquilo vai ajudar ela no pós-parto, entendeu? Ela vai achar que Sim. aquilo não é primordial. Então, hoje, a gente fica muito feliz, Sueli, de te receber aqui,
assim, de Também, poder tô proporcionar tanta informação legal, Foi muito sabe? Maravilhoso. É muito bom dividir isso com essas mulheres que nos acompanham, porque agora quando a gente for lá no consultório, que a gente disser assim, olha, a consulta pediátrica é isso, mas a gente tem um podcast que vai fala te só de ajudar. consulta Sim, pediátrica certeza. pré-natal. Dá uma olhadinha. Assiste Com lá e certeza. veja exatamente tudo que você vai fazer numa consulta pré-natal Isso, pediátrica. isso. E é uma coisa assim, Bem que a legal. gente tenta sempre passar para nossos pacientes essa questão da segurança, que é o nosso principal lema, né? Que é o que a gente quer trazer para os nossos pacientes, a nossa equipe, de quão melhor assessorado você estiver, mais seguro você está. E da mesma forma, é no pós-parto. Sim. Né? Então, assim, as dificuldades, elas vão aparecer, deixar essa família ciente, né, de que essas dificuldades, elas vão aparecer, as intercorrências, elas vão, independente de quais sejam, desde o soninho mais picadinho, a dificuldade com a amamentação, então, elas vão acontecer e você precisa, além de estar orientado, estar bem assessorado. Então, você ter o seu pediatra, né, falo isso com propriedade. Inclusive, eu queria te deixar um convite, que eu até falei daqui da nossa carteirinha, que tem vários profissionais lá que visitaram um eu já textinho vi. sobre... Eu queria te deixar um convite para tu fazer um textinho para nós sobre consulta pré-natal pediátrico. Vamos lá. Pronto. Para tu colocar esse momento, porque assim, Sim. elas abrem a carteira delas, elas já olham, nossa, eu preciso fazer essa consulta. Sim. E esse é o momento certo de fazer, e é exatamente isso aqui que eu vou fazer. E aí tu faz um textinho que a gente vai Sim. colocar na nossa carteira Pois para dar pronto. mais informação ainda para nossa Perfeito, paciente, né? Que maravilhoso. isso aí ainda não estava na carteira, Pois isso é muito vamos interessante. enriquecer. Daqui a pouco a nossa carteira pré-natal, vocês vão ter trabalho da pediatria, porque ela vai ser um livro enorme. Que a gente vai o tempo todo, Sim. toda vez que a gente sai uma nova versão, a gente vai colocando mais coisas. E aí a gente vai melhorando e aprimorando. Mas é isso, a gente quer agradecer a todos que puderam assistir, que nos acompanham. Não esqueçam de seguir o nosso canal do Parto Seguro Cast, de acompanhar também o nosso Instagram da equipe Luiz Parto Seguro. E o nosso propósito é esse, é trazer informação, é nos aproximar de vocês, porque nós também somos mães, Sim. vivenciamos tudo isso. E maternidade também é maternagem, a gente quer propagar todos os sentimentos Sim. que nós sentimos, não é? Então, eu gostaria de agradecer, Sueli, eu gostaria de agradecer a todos que estão nos acompanhando e aguardem que terão outros episódios com muita, muita, muita informação para vocês, tá? Muito obrigada a todos e até o próximo. Até o próximo Tchau, episódio. obrigada, Tchau, tchau. gente. Tchau.